Boa noite, família. Muita paz para nós. Como já foi falado, eu vim substituir o Arlindo. Até brinquei hoje que eu sou a Severina, cara crachá, para substituir. Eu espero, com certeza, o tema que ele ia trazer não é o que vamos falar essa noite. Bom, domingo agora, como nós estamos encarnados, fizemos parte desse mundo ainda. O próximo domingo agora, a gente festeja, né? A gente tem uma data reservada no nosso calendário para festejar o Dia das Mães. E falar de mãe na doutrina espírita é uma responsabilidade bem grande. Pelo tema que o expositor ia dar hoje, não tem nada a ver com o meu tema. Então, talvez, de repente, tivesse que ser esse tema, né? Para nós aqui na casa. Quem, né, já não foi, vamos dizer assim, né? Quem já não teve o coração voltado no desejo da maternidade, quem já não passou por essa reencarnação sem passar por essa experiência, quem já teve assim muita dor nessa área da maternidade, né? De ter a perda de um filho ainda no ventre, a gente sabe que existe uma luta em todo o planeta contra justamente essa, aliás, a favor dessa proteção contra essa morte, né? Que daí a gente sabe que acaba sendo, de certa forma, um assassinato, né? Mas nós não viemos falar de aborto, nós vamos falar de vida. Essa vida que nós recebemos, todos nós estamos aqui, passamos pelo ventre da mãe. E os nossos filhos e os nossos netos. Então, nós vamos falar um pouquinho da maternidade, entre a paternidade, porque uma mãe sem o pai não pode acontecer, né? Quer dizer, pelo menos, hoje a gente sabe que tem várias formas de se assumir uma paternidade e uma maternidade. Mas nós estamos falando do processo natural da vida, né? Que a gente, acredito eu, que pela nossa evolução, nós ainda temos necessidade de, por muito tempo, passar por essa forma. Por quê? Porque desenvolver amor, eu tenho que me cuidar porque eu tenho um hábito de andar para lá e para cá. Porque desenvolver amor é justamente trazer aqui e completar com aquele parceiro ou com aquela pessoa que está ao nosso lado, ou mesmo que não esteja. Porque a gente sabe que no momento que trouxemos uma vida, nós podemos até, a mulher, a mãe, criar sozinha. Mas, entre aspas, alguém se comprometeu com aquela vida. Pode não assumir, não é assim? Ele pode não assumir, né? Mas se comprometeu com aquela vida. E a gente sabe que existem várias formas de maternidade, né? Não é só aquela do ventre. A maternidade é esse amor, de certa forma, como se fala, incondicional, né? É esse sentimento que vai desabrochando em nós e que vai fazendo com que a gente se torne um ser melhor perante a lei. É grandioso. Então, por esse processo natural da vida, todos nós que vamos reencarnar, vamos passar pelo ventre materno. Se não passar, de repente, que eu sei, um pouco que eu sei de toda a nossa ciência, ainda não tem ninguém sendo gerado de outra forma. Que não seja desse encontro, né, com o óvulo, a doação do homem para a mulher,
para que haja essa formação. Mas nós vamos falar um pouquinho assim dessa maternidade dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dessa maternidade, né, dentro desse sentimento, nem todos que assumem o compromisso da maternidade fazem o seu papel completo. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos espíritos que viemos para cá nos reeducarmos. E quem é que vai nos auxiliar nessa reeducação? Quem é que vai dar para nós limites, né? Nos ensinar, falar de Deus para nós, senão aquele ser que nos recebe, aquele ser que, de repente, se preparou para estar ali nos mostrando o caminho, nos direcionando até um certo tempo em que nós já podemos, então, assumir o nosso papel. Que, infelizmente, muitos, principalmente filho homem, porque eu sou mãe de 2 filhos homens, e eles chegam até uma certa hora, ô mãe, deu, né? Agora eu posso, mãe, né? Eles querem fazer esse segmento, né? Eles querem o que chamam liberdade, né? Eles querem ser dono da vida deles. E realmente é assim. Porque se vocês me perguntassem, ó, como é que é a vida dos seus filhos, eu sei entre aspas. Por quê? Porque eu aprendi que são seres, irmãos meus, eu no papel de mãe, que vieram para essa vida fazer o seu papel. Evoluir, aprender, se aprimorar. E o homem, como ele tem assim um porte mais, como se diz, né? Eles têm assim um porte mais forte, para não dizer de outra forma, né? Eles, eu sei porque sou mãe de 2, então eles querem cuidar da vida deles sozinhos, cuidar da mulher deles, dos filhos deles, e assim é bom porque a gente faz aquele papel que a gente veio para fazer depois dessa etapa, que é ser avó. Aí é aquele papel que, infelizmente, muita gente diz que a avó põe a perder, mas não é. É que a avó está aprendendo a amar 2 vezes, de outra forma, né? Então, é um papel maravilhoso. Bom, a sublime missão da maternidade, segundo o Espiritismo, é a de receber com amor incondicional, como já eu coloquei, uma alma carente, sabe de quê? De depuração. Então, aquele ser que está vindo para a gente, junto de nós, aquele ser que está renascendo naquele lar, ele vem justamente em busca dessa depuração. Então, nós vamos primeiro nos colocar, né? Hoje nós estávamos ali, no início da irradiação, e a gente estava conversando sobre isso. A minha mãe, eu sou irmã de 8. A minha mãe diz que grávida do 3º, deitava no chão numa esteira, ela era professora, e colocava nós 2, as pequenininhas, porque diferença de 1 ano e 3 meses. E ela diz que ela dormia um sono de quase 1 hora, ela botava um brinquedinho na nossa mão, e ela diz que acordava, nós estávamos ali do mesmo jeito, com o brinquedinho na mão. E ela levava nós para a sala de aula, porque não tinha com quem deixar. E ela diz que ela botava nós sentada, ali nós fazíamos o xixi, todas as nossas necessidades. Ali ela dava comida naquelas carteiras de 2, né? Ali ela dava comida e ela terminava de dar aula, pegava nós 2 e ia para casa. Vamos pensar nessa nossa geração nova. Tu colocar esses seres bem pequenininhos ali do teu lado e tu com uma barriga enorme. Olha como tudo, né? Olha a nossa evolução, olha a mudança, né? Aí a gente fica se perguntando, e quando eu retornar, como será? Como é que vai estar isso aqui? É para a gente se perguntar, né? É uma missão complexa e muitas vezes dolorosa. Quem é mãe sabe que tem muita coisa grandiosa,
mas a gente sabe também que ainda por ser planeta de provas e expiações, nós temos a parte dolorosa. Por quê? Porque nós, mães, eu vou falar no geral, pais, o que é que nós queremos para os nossos filhos? Que sejam cada dia melhores, que vençam as suas lutas, né? Tudo aquilo que a gente foi fazendo, quer dizer assim, ó, os brotos dos rebentos, desse rebento que a gente foi podando, né, durante o seu processo de crescimento, porque segundo a espiritualidade, ainda até os 7, nos 7 anos que se completa a reencarnação. E é ali nesses anos que nós vamos implantar neles, né? No coraçãozinho, naquela alma que retornou, os sentimentos, a moral. Vamos ensinar o que é bom e o que é ruim. Olha que coisa grandiosa. Então, dentro desse processo que é amor, que é de amor, o nosso desejo para esse ser que ficamos velhos e aquele pai e aquela mãe está ali, né? Pronto para um apoio, para estender a mão, e vamos falar do geral. Porque se nós for colocar e lembrar daquelas mães que ficam lá na porta, né? Das penitenciárias, das delegacias, será que aquela mãe criou e desejou aquilo para aquele filho? Com certeza não. Mas em alguns momentos desse caminhar de orientação, de ajudar esse ser que retornou, infelizmente, muitas de nós ainda falhamos. Porque todos nós ainda voltamos imperfeitos. Todos nós ainda voltamos com tendência. Todos nós ainda voltamos com dores, com síndromes, que pode, em qualquer momento da nossa reencarnação, ela vir à tona. Porque vamos encontrar irmãos hoje, tratando na área psiquiátrica, né, tratando com psicólogos, que depois de uma certa idade é que desencadeou uma síndrome. É o que está acontecendo muito, porque a gente... Olha, eu estou trabalhando dentro desse movimento já há mais de 40 anos. Principalmente quando nós vivenciamos processos de dor, vamos dizer assim. Vivemos agora, acabamos de sair, não faz muito tempo, de uma pandemia, estamos aí enfrentando mutações ainda de vírus, né? E a gente está aí, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Por quê? Porque ainda acontece muita tragédia na Terra. A gente nunca sabe. Sai daqui e ali, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente está aqui acolhendo sempre. Aí diz a espiritualidade que também a gente vai continuar, às vezes, acolhendo lá do outro lado, tá? Então, as nossas mamães que já foram, as nossas mamães que estão aqui por perto, e aquelas que um dia serão mamães, né? Os filhos que têm as suas mamães, porque não adianta a gente querer separar as coisas. Nós somos todos seres interligados. Só mudamos o local que moramos. Eu tenho uma fascinação muito grande assim por esses países que dá muito gelo, né? Eu sempre tive, desde novinha. Eu brincava com meus filhos num videogame que tinha um joguinho que eles desciam, né? A neve com, como é que se diz? Esquiando, né? Então eu tenho uma ligação muito forte e eu adoro quando tem assim um documentário nessas áreas, adoro. E eu fico pensando assim, meu Deus, todo cantinho tem um ser humano vivendo. E aí tu começa a assistir e diz assim, meu Deus, a vida de todo mundo é igual.
Só que um caça, outro pesca, outro... Então, nós somos esses seres interligados. Nós somos essas almas interligadas. O dia que nós compreender isso e nós estender a mão, orar um pelo outro, ajudar um outro, nós vamos viver muito bem nessa terra, que é abençoada por Deus e que é muito bom estar aqui. O que o Espiritismo fala sobre a maternidade? O Espiritismo esclarece a maternidade, que a maternidade é fundamental na formação de quê? Das criaturas, dos homens. É simples. É isso que o Espiritismo, né? Ele vem esclarecer. Afinal, são as mães que estão mais à frente, né? Reeducando, principalmente o filho homem, né? É sempre agarrado aqui, ó. Tem mais medo do pai, mas estão sempre agarrados, né? Eu tenho um de 39 anos, que hoje é pai, e quando ele era pequenininho, até uma certa idade, ele dizia para mim assim, ó, marcou, né? Porque o meu companheiro hoje era padrinho dele. Ele dizia assim, ó, mãe, vamos fazer xixi, o Biara. O Biara, o nome dele é indígena. Só se a mãe segurar, ele não sabia nem falar. Só se a mãe segurar. Olha que marca para a mãe, né? Aí tu vê depois crescer e não quer conversa, principalmente quando começa a namorar, né? Aí tu fica assim, ó, cadê o menino que só queria que a mãe segurasse? Isso não é apaixonante? Aí depois tu vê eles sendo pais, tu vê eles formando família, e amanhã, lá do outro lado, nós vamos ver eles sendo avós. Esse ciclo da vida é grandioso. Logo, a maternidade tem como papel auxiliar na evolução espiritual dos indivíduos reencarnados. Ou seja, é um grande compromisso com Deus, é um grande compromisso com Deus, que é feito ainda lá no plano espiritual e deve ser recebido como missão na Terra. Então, a gente sabe, quem estuda a doutrina sabe, que há todo um planejamento lá do outro lado, né? Com aqueles espíritos que vão estar conosco, que vão ser os nossos filhos, ou biológico, ou virão por outros meios. E é bem interessante que a maioria das mães, elas sabem direitinho a noite que houve a concepção. A maioria das mulheres que eu já conversei, quando elas são mais ligadas, principalmente assim, tem o hábito da oração, elas acordam de manhã, eu acho que eu estou grávida. Por quê? Porque lá do espiritual há todo um planejamento. A maioria delas já sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, porque eu já vi o meu filho, eu já cansei de escutar. Eu já estive com ele lá em sonho. Ele já se apresentou para mim. Ou menino, ou menina. Ele já se apresentou para mim. Por quê? Porque a maioria de nós retornamos para o mesmo ambiente familiar. E lógico, né? A gente não vem para cá, a gente vem para cá primeiro, a gente sabe que é essa fonte de amor que vamos estabelecer com esses seres que vai curá-los e que vai nos curar. Por quê? Porque muitas vezes vamos trazer seres para junto de nós que vão ter repulsa. Seres para junto de nós que vão ser obsessivos. Eu tenho certeza absoluta que esse meu filho que queria que eu segurasse tinha sido alguma coisa ligada a mim como homem e mulher. Do ciúme doentio que ele tinha de mim com o pai deles. Foi uma luta para ensinar ele a amar o pai. Eu tinha certeza absoluta. Então, olha o que é a vida. Nós somos seres nos interligando por necessidade. Porque a gente sabe que ainda não se acertou como deveria.
E aí diz a espiritualidade, como é que tu vai trazer o inimigo do ontem para te aprender a amar? Como é que nós vamos aprender a amar alguém que nós prejudicamos ou que já fomos prejudicados por eles? Então, esse papel na maternidade, na paternidade, é o laço mais forte que existe entre as criaturas, que vai fazer com que nós viemos despertar. Deixa eu ir andando aqui, senão eu falo muito. A maternidade, segundo o Espiritismo, assim como a paternidade, possui um forte e importante relação. É isso que nós estamos falando. Isso se explica pelo fato de que é por meio da concepção de um espírito poder habitar novamente o plano terrestre. Também já estamos conversando. Em grande parte dos casos, o espírito que reencarna tem ligação direta com os pais. Já estamos conversando. E precisa habitar aquele lar para resolver pendências. São as pendências. Eu recebi uma vez, eu vou fazer esses relatos para a gente ir associando. Eu recebi uma pessoa, tá? Por um tratamento, por um atendimento fraterno. Isso já faz, gente, muitos anos. E essa mãe disse para mim assim, ó, eu odeio a minha filha. E eu tenho ciúme dela com o pai. Aí como é que tu vai explicar, né? Para uma pessoa que não tem conhecimento, se não antes passar algum conhecimento para que ela entenda que, de repente, aquele ser que está voltando ali é alguém, né, com essas pendências. Ou ela com essa filha, ou essa filha com ela, e assim por diante. Pendências. De outrora, ou compartilhar novos desafios com o apoio de seus genitores, realizando um exercício de amor universal. É esse exercício de amor universal que vai curar todas as nossas feridas, que vai nos auxiliar a fazer esses acertos, esses reajustes, a curar as nossas pendências. Quer dizer, a acertar as nossas pendências. Assim, torna-se dever dos pais cuidar, instruir seu filho para que ele possa evoluir, independentemente da sua condição física. Nós temos à tarde, na casa, o estudo do Evangelho. E hoje, começou já faz umas semanas, um menino, ele deve estar, ele é jovem ainda. Ele tem bem pouca mobilidade. Ele vem de cadeira de rodas. A cuidadora dele tem trazido ele aqui, a gente magnetiza uma água e a gente sabe que ele está participando. Mesmo naquele estado mental, ele está participando. E eu fiquei intrigada, porque lá na Casa Espírita, porque a gente também tem uma outra casa lá, que a gente atua, lá em Itapema, nós tivemos um jovem também, um menino, esse desencarnou cedo, também todo deformado. Esse foi uma professora que pegou ele para criar. Eu lembro que na época, essa criança tinha sido colocada na porta dela, porque os pais não podiam criar pela condição monetária, era de uma condição de baixa renda, e não tinham condições de cuidar daquela criança toda deformada, toda. Eu acho que ele viveu até uns 12 anos, né? Acho que foi, né, Zório? Ele assistia palestra, eles brincavam com ele, e ele torcia para um time de futebol, ele ficava com a maior alegria. Ela botava o carrinho assim, a cadeira de rodas. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? Sua condição física
Essa criatura amou tanto esse ser, tanto. Eu estive, acompanhamos, eu estive no velório. Depois de um período, ele veio e deu passagem pela casa, na mesa mediúnica. Vocês não têm ideia da gratidão desse ser. Vocês não têm ideia da gratidão. Inteligentíssimo, mas veio numa condição física. Por quê? Ele veio espiar, ele veio resgatar alguma coisa. E era expiação. Por isso nasceu daquele jeito. Aí, como os pais não tiveram, né? Até depois eu fui saber realmente da história dele. E ela acabou, ela tinha uma pessoa com ela, uma companheira, que acabou largando, não deu conta, e ela ficou sozinha até a última hora. Porque ela diz que quando viu aquele bebê todo deformado na porta dela, ela já se apaixonou no primeiro minuto. Ela já se apaixonou. E cuidava, gente. Eu vivi dentro da casa dela, eu via os cuidados que ela tinha. Ela abdicou da vida dela até a idade que aquele menino desencarnou. Olha o amor, veio por outros meios. Né? E aí ele coloca aqui, ó, dentro da condição física, moral ou espiritual. Então torna-se dever, né, cuidar. Mas nem todo mundo dá conta. Mas se der conta, com certeza vai ter um coral esperando para cantar uma bela, né? Uma bela canção do outro lado da vida. O que é ser mãe para o Espiritismo? É uma perguntinha aqui. Para o Espiritismo, ser mãe é auxiliar outro espírito em sua caminhada evolutiva, consequentemente contribuindo e assumindo uma corresponsabilidade com o Criador. Porque a gente pensa assim, ó, a gente vê o mundo ainda tão conturbado, as famílias em situações tão diversificadas, que nós ainda não temos ideia da nossa responsabilidade nessa nossa existência, do nosso papel como seres nessa existência física. Nós ainda não temos. Porque é tudo muito ainda principalmente para o jovem, natural. Muito natural, né? Fazer sexo é muito natural. Mas nós temos que pensar que esse ato pode gerar um grande caminho de responsabilidade. Então, quando nós tivermos essa ideia do procriar, como traz para nós André Luiz, quando nós assumimos essa responsabilidade, né? dessa constituição familiar, da oportunidade que nós temos de dar vida a outros seres, ou abraçar esses seres que já ganharam vida, que não tem onde se calçar, que não tem como ganhar a oportunidade nessa terra, com certeza, esse pai e essa mãe retornaria muito melhor. Poderia não fazer muito aqui, poderia não fazer muito, mas o ato da paternidade e da maternidade, com certeza, vai dar alguns degraus, dependendo do papel desempenhado. Porque amor não tem preço. Os filhos recebidos podem ter laços de afinidade ou de resgate. Estamos falando. E corroboram para a superação de desafios e constante renúncia dos envolvidos em prol do coletivo. Também a gente já fez alguns comentários. Ser mãe não é uma tarefa simples. Já começa aqui, né? Gente, não se preocupe os pais, viu? Não se preocupe os homens. Segundo o ensinamento do mundo espiritual, nós vamos vivenciar nossas experiências em corpos diferentes. Então, quem não passou pelo corpo feminino ainda vai passar.
Não se preocupe. Eu digo isso. Meu marido, ele diz assim, não estou preparado ainda. Lá na outra casa também, o pessoal diz, não estou preparado ainda. Mas não se preocupe que vocês vão saber como é que é. Esperamos que quanto mais leve será o que nós temos para resgatar aqui, porque a gente vai amenizando, né? Então, quem sabe, as futuras reencarnações não tem assim tanta dor, tanta agonia, que não deixa a gente dormir de noite, que a gente vira para um lado e para o outro, e principalmente na hora do parto. Senhor, só quem passa que sabe. Né? Quem sabe? Até lá tem tanta... não, a gente faz uma cesariana, mas também é complicado. Isso é amor, gente. Quando nós trouxemos aqui, nós estamos com uma grávidazinha lá na porta, só prestando atenção. E ela sabe que ela, né? E que coisa grandiosa que é isso aqui, ó. Então, ser mãe não é uma tarefa simples, porém é edificante, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 890, aquele relógio está parado? Não, né? Lá na pergunta 890, está parado o relógio ou não? 8h35? Então tá. Tem uma pergunta que fizeram lá para os espíritos. Provavelmente Kardec. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É interessante a pergunta, hein? Resposta. Uma e outra coisa. As duas coisas. A natureza deu à mãe o amor de seus filhos, no interesse da... A natureza deu à mãe, isso aqui está falando da natureza, tá? Lá, do animal. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Não, desculpa. Quando ele diz uma e outra coisa, é falado assim, ó. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Está falando de nós. Aí ele fala do animal. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Eu tive uma cachorra que foi doação. Na realidade, não foi doação. Essa minha amiga desencarnou bem jovem, tá? Ela era daqui de Itajaí. Aí depois estava morando lá para Palhoça. Ela estava morando ela foi morar num apartamento em Itapema, eu morava lá. E ela disse para mim assim, ó, será que tu aceita a minha cachorra? O nome da cachorra era Natasha. Ela era incrível. Era aquela cachorrinha, então tem aquele cachorro que tu joga a bolinha, ela vem entregar para ti. E assim, ó, se tu jogasse uma pedra no meio das pedras, ela achava a pedra e ela trazia mesmo. E se tu segurava a pedra, ela ficava louca. Tu tinha que soltar a pedra e jogar para ela. Quando ela foi mãe, que ela pariu, eu disse não. Ela devia estar vivendo em corpo de cachorro e agora ela veio com o corpo de cadela. Porque ela, na primeira oportunidade, ela já matou um filhote, coisa mais linda, toda peluda. Ela deixou cego o cachorrinho. E a última cria dela, ela teve andando para lá e para cá. E eu acho que o cachorrinho nem sobreviveu. Ela não tinha desenvolvido esse instinto materno. Incrível aquilo ali. Me marcou. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Então, já viu? Ela cuida ali, né? A mãe cuida e ela, daqui a pouco, muitos abandonam, né? Porque já está... Às vezes, alguns ainda que estão, de repente, lá no princípio, né?
Elas já largam ali, pariu, já larga ali e acabou, nem cuidam, né? No homem, porém, persiste pela vida inteira. Quer mais? E comporta um devotamento. Olha, devotamento, né? Que alguns têm até demais. E uma abnegação, que são o quê? Devotamento e abnegação? Virtudes. Olha que grandioso isso, né? Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Para quem é filho, para quem é mãe, para quem tem a sua mãe. Fez um ano agora em fevereiro que a minha mãe desencarnou. Depois, pós-Covid, ela teve umas problemáticas. Era espírita. Lia muito as obras da doutrina. E ela foi praticamente, na casa dela, é que nós fundamos a primeira casa espírita de Agrolândia. Alguém conhece aqui Agrolândia? Ali acima de Rio do Sul. Passou Rio do Sul, tem Agronômica, depois tem Agrolândia. Nós começamos os atendimentos na garagem dela. A gente começou a dar atendimento. Ela tinha assim, ó, tinha garagem, tinha a porta, entrava na cozinha, fogãozinho a lenha, no inverno lá é mais frio, né? E depois um banheirinho. Nós botávamos as cadeiras e fazia a sala de passe. Eu deixava a porta do banheiro meio aberta, assim, para sair uma luzinha, né? Uma claridadezinha, e deixava assim mais tranquilo para fazer a sala de passe. A gente fazia uma exposição e depois a gente fazia o passe. E foi atuar na casa. Ela é muito respeitada, e o pessoal assim tem um carinho muito grande por ela, tanto que estavam no velório dela, porque praticamente ela é a fundadora daquela casa. E hoje a casa é federada, como essa aqui. Porque na época começou a frequentar uma pessoa que era muito conhecida na cidade e tinha uma situação financeira bem boa. Tinha, não tem. Hoje ele é um dos diretores, eu acho que ele é o diretor do Hospital de Agrolândia, e vocês precisam ver o trabalho que ele está fazendo em Agrolândia, tá? A casa espírita é uma casinha dentro do terreno dele. Olha que coisa linda. E ele já colocou para nós, que eu faço parte do grupo lá, porque toda vez que eu vou lá, eles querem que eu faça abertura, é aquela coisa, né? Dentro daquele casa espírita pequenininha. E ele já falou que ele tem que aumentar, porque já está pequena. Então, assim, ó, quando eu soube que ele federou, ele está fazendo psicologia, essa pessoa, eu acho que até, não sei se já se formou, estava fazendo teologia, tá? Para poder trabalhar dentro do movimento espírita. Então, é Luz Cristã, o nome da casa espírita lá em Agrolândia. Então, isso é muito grande. Então, a minha mãe, ela gostava muito da casa. Eu senti, mas eu fiquei muito feliz que a minha mãe voltasse para o lado espiritual. Por quê? Porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida. Muito sofrida. E vê ela ainda naquele sofrimento ali, pós-Covid e outras coisas mais, uma situação também de família e tal. Eu, quando penso nela, assim, me dá uma alegria muito grande saber que ela está lá. E eu tenho uma irmã, agora há pouco tempo, ela teve já 2 sonhos, quer dizer, em desdobramento durante o sono, ela teve com ela 2 vezes agora, há pouquinho tempo. Ela falou que ela estava num ponto de ônibus bem diferente, lado espiritual é diferente, né? Aí era como se fosse arquibancada de campo de futebol, assim, e o pessoal estava tudo esperando o ônibus. Aí eu falei para ela, mas não disse qual é o tipo de veículo que veio buscar ela? Não, eu não vi o veículo, mas a conversa com ela foi assim. Aí ela falou, se eu soubesse que era o último abraço que eu tinha te abraçado mais. Olha só, por que eu estou passando para vocês? Isso é exemplo. Ela perguntava para minha mãe lá, do lado espiritual,
Pois é, se eu soubesse que aquele abraço que eu te dei lá foi o último, eu tinha te abraçado muito mais. E aí, por que, mãe, que você não ficou mais perto de nós? E fui conversando com ela, ela disse assim, ó, porque tinha que ser assim. Foi a resposta dela. Aí, tá, e ela dizendo que ela ia para um lugar, que ela ia ficar um tempo no lugar. Tudo bem. E essa minha irmã também é trabalhadora de mesa mediúnica. Ela agora está passando, lutando com câncer e tal, ela está afastada. Agora ela veio dizer para mim que ela teve de novo com a mãe. Mana, eu estava numa estrada, porque a minha avó era de roça, eram tudo de interior. E a minha mãe foi praticamente criada na roça. Eu estava numa estrada, mas era assim, estrada de chão e muito escuro. Bem como a minha avó morava, né? E eu acendi uma lanterna e fui de lanterna pela estrada. Chegando lá, eu vi uma casa com varandão na frente. Quem estava na casa? De quem era a casa? Estava o meu avô materno, que é o pai dela, a minha avó, mãe dela, e ela sentada numa cadeira de balanço. Aí a minha irmã, não, eu não acredito que tu estás aqui. Eu vim morar com a minha mãe. Eu vim morar com a minha mãe. Aí ela assim, ai, mas eu também quero morar com a minha. Não, minha filha, não está na hora ainda. Quando tu vir para cá, eu te recebo. Tu podes morar comigo. E diz que a conversa ali estava rolando. E risada. E estava uma delícia. Ela até teve vontade de ficar por lá. Eu disse, não, querida, não está na hora. Então, assim, ó, saber esses passos que a minha mãe está dando lá do outro lado da vida é só alegria. Por quê? Porque eu só tenho gratidão. E domingo, esse é a minha homenagem para ela. De agradecer pela oportunidade da vida. De agradecer dela ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Com toda a dificuldade, que eu nasci lá na Penha. Vocês imaginam a Penha 63 anos atrás? A parteira sendo levada de carroça e cavalo, para um lado e para o outro. E naquele dia que ela ia me receber, veio outro e levou a parteira. E ela ficou sem parteira, dia 31 de dezembro. E daí, quando a parteira chegou, ela já tinha me ganho. Ela só cortou o umbigo. E para me encurtar essa história, que é muito gostosa para mim falar, eu conheci a minha parteira, viu? Tanto eu quanto o meu companheiro, que também somos nascidos lá na Penha. Antes dela desencarnar, eu fui fazer uma visita para ela. Isso não é grandioso? Olha esse círculo da vida, né? Olha que coisa grandiosa que é esse gerar, esse estar nessa área, esse estar dando vida, oferecendo corpos a seres que já estão ou que se programam para estar conosco. Então, no homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Nós estamos desenvolvendo virtudes. O papel de um bom pai, de um bom filho, primeiro, de um bom filho, de um bom pai, de uma boa filha, de uma boa mãe. Aquele papel que nós iremos desempenhar aqui. Comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até ao além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Um dia, quando o Pai nos criou, o princípio da vida, estávamos lá, não sabe-se quanto tempo, fala-se de bilhões e bilhões de anos, né?
estagiando o princípio lá no mineral, depois no vegetal, aprendendo a respirar, né? Lá. E fazer todo aquele processo que é feito. Lá um dia no reino animal, para estarmos transferidos, que ainda não se sabe, segundo a espiritualidade, então não temos condições de saber, onde fomos, provavelmente lado espiritual, nos preparar para o reino hominal. E aí viemos assim, começamos lá nas cavernas, né? Puxando cabelo, segundo conta a história, né? Dando paulada, puxando cabelo e fazendo aquele papel lá animalizado para hoje estarmos aqui. Agradecidos pela vida, aprendendo dentro dessa doutrina maravilhosa. Como é bom viver, como é bom estar aqui, como é bom a oportunidade de ser filho, de ser filha, de ser pai, de ser mãe e de ser avó. Porque vai chegar um momento que nós vamos retornar e vamos compreender mais ainda, lá do outro lado da vida, esse papel que viemos fazer aqui hoje. Então vamos começar pelas coisas pequenas, não precisamos de coisas grandes. A gente acha que vir para essa vida é dar salto na nossa evolução, é apresentar para o mundo coisas grandes. E muitas vezes o nosso compromisso para essa existência é simplesmente ser um bom filho, acolher aquele pai e aquela mãe no momento em que eles vão se encontrar frágeis. É acertar com aqueles filhos o que nós ainda trouxemos. São coisas muito pequenas. Segundo a espiritualidade, o pai não dá o fardo que nós não viemos carregar. Até a gente brinca, né? Às vezes meu marido diz assim para mim, ó, eu acho que tu pediu umas pedras a mais aí nesse teu balde. Eu digo assim, não, com certeza eu pedi. Com certeza ele deu aquilo que eu poderia carregar. E ele não dá aquilo que nós não podemos carregar. Então vamos caminhar com coragem, força, esperança, fé. O que é fé? Senão a certeza de que nós somos esses seres cuidados nesse planeta, cuidados na nossa tarefa do dia a dia, amparado pela espiritualidade amiga que está sempre ao nosso redor. Então vamos nos homenagear e vamos homenagear aqueles seres que nós amamos, toda a nossa geração, né? As nossas avós, os nossos avós, que a gente sabe que foram seres mais duros, né? Para a sua época, seres ainda muito brutos também, pelo menos a minha história de vida é assim, né? Segundo as informações, e eu lembro, tenho bastante lembrança do meu avô chegava, porque o álcool era muito ingerido, né? Nas gerações mais antigas, e dava tiro nos pés da minha avó e ainda mandava dançar. Então, imagina como é que não eram, né? As criaturas mais, assim, ainda mais no instinto, né? Mas nós estamos aqui, fazendo diferente nas nossas gerações. Com certeza fazendo diferente. Porque não é pelo fato de que o pai, o que a mãe ofereceu, não era o que eu queria, era o que eu precisava. Era o que nós precisávamos. Então, com certeza, vamos parar e pensar o que nós estamos fazendo hoje com as nossas gerações. Porque é necessário o sim, sim e o não, não, como ensina Jesus. É necessário limites. É necessário que a gente conscientize esses seres que estão retornando, que estão dominando toda uma tecnologia, mas que não dão conta de enfrentar um sentimento de perda,
um sentimento daquilo que eu não posso ter, daquilo que o papai, que a mamãe não pode dar, um sentimento da namoradinha que de repente lá me deixou, me abandonou, daquele tênis caro que eu me sonhava e que eu não posso. Não tem estrutura. Não faz muitos anos, eu acredito que, por ter muita coisa que não se divulga, um jovenzinho de 14 anos ligou lá um gás dentro do carro e simplesmente foi, porque a namoradinha tinha largado. E a gente sabe que o índice de jovens se suicidando é enorme, só que não é divulgado, não pode. Então, por quê? Porque não tem estrutura. Então, que nós sejamos esses pais, essas mães, esses avós, essas mães do futuro, né? Esses pais do futuro que saibam orientar, que saibam dar uma estrutura, falando de Deus, uma estrutura espiritual, ensinando que a vida não é só isso aqui, que tem muito mais além disso aqui. E que nós viemos aqui aprender a fazer esse papel que é nos amar. Nos amar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que abençoe as mães que estão lá do outro lado da vida, que abençoe essas mães jovens que hoje, né, estão assumindo o papel, essas que serão as futuras mães, os pais, que a gente sabe que é o que mais tem, é pai que não assume a paternidade, que não cuida nem com o material, porque eu recebo muita gente na casa assim. Então, que dê luz a esses seres, pais e mães do nosso planeta. Muita paz para nós. Obrigada, gente.